Direitos humanos não são opção, são essenciais. Aqui no Vozes da Humanidade, você ouve quem luta por justiça e igualdade. Bem-vindo ao seu podcast sobre direitos humanos. Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes da Humanidade, seu podcast sobre direitos humanos. Eu sou Felipe Medeiros e neste primeiro episódio temos a honra de receber uma convidada que atua diretamente na linha de frente da defesa dos direitos fundamentais aqui em Roraima, a defensora pública Giane Chaldi, coordenadora do Grupo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública de Roraima. Doutora Giane, primeiramente, é uma honra tê-la aqui no primeiro episódio do Vozes da Humanidade e a senhora sendo a nossa primeira convidada, mas quem está nos ouvindo precisa entender mais sobre esse projeto que iniciou inclusive com a senhora. Então vamos contar como que a senhora, junto com a nossa assessoria de comunicação, a gente tem que ter um projeto aí falando especificamente sobre os direitos humanos, né? Tem que ser informativo, o veículo de comunicação da Defensoria, mas também tem que ser educativo. Então conta pra gente, inclusive é uma honra também fazer parte, né? Junto com a senhora. Primeiramente, muito obrigada, Felipe, pelas palavras de acolhimento e eu queria dizer que é uma honra para mim ser a primeira convidada e mais uma vez estar aqui na Rádio da Defensoria, né, nesse podcast, e que a gente pensou junto realmente, e uma super importância a existência desse diálogo de comunicação sobre direitos humanos, porque basicamente é o que uma defensora e um defensor público faz, né? Defender direitos humanos, não importa em que área ele esteja, no final das contas, a gente está cuidando de direitos humanos, porque nós defendemos as pessoas vulnerabilizadas e hipossuficientes. Então, são pessoas que estão à margem da sociedade por uma coisa ou por outra, mas estão à margem. Então, assim, nós todos defendemos direitos humanos, né? Mas esse programa vem como uma luz, eu acho, né? Para a gente falar de humanidades, direitos humanos de uma forma mais diluída, mais fácil, de fácil acesso. A gente pensou muito nessa forma, né? Que a gente não queria que fosse algo tecnicista e, né, meritocrático. A gente queria algo que o cidadão comum, que é o nosso público, né, entendesse. Então, eu tenho certeza que em suas mãos e de toda a sua equipe, a gente vai conseguir fazer um trabalho lindo de acolhimento, de vozes, né, que lutam pelas humanidades e de acolhimento na nossa casa, de movimentos sociais, de pessoas que enfrentam toda sorte de dificuldade para fazer o que a gente também faz, né? Que é defender os direitos humanos. Então, um prazerzão, muita felicidade de estar aqui e pela primeira vez sendo entrevistado por você, né? Oficialmente. Muito obrigado, viu? Por acreditar, né? E por depositar aí todas as fichas no projeto, na equipe, realmente, a equipe da Rádio Defensoria, da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública de Roraima. Maravilhosa. Né? São meus parceiros desde sempre. Eu me sinto até meio parte da Ascom, porque eu dou tanto pitaco. Celton sabe que eu saio alguma coisa, e se a gente fizesse assim? Então, eu me sinto assim muito parte da Ascom também, sabe? Muito parceira da Ascom. Parte não, parceira da Ascom. Então, uma felicidade ver vocês produzindo tantos conteúdos maravilhosos, como esse eu tenho certeza vai ser também. E abrindo um parênteses, né, a senhora falando da importância da comunicação, eu costumo dizer que é muito bacana quando outras áreas, outras profissões, a senhora é do direito, mas já teve ali também uma relação com a comunicação, então por isso que sabe bem o quanto é importante uma boa comunicação. E eu costumo dizer que uma comunicação bem feita, ela pode salvar a humanidade de uma guerra. E a gente não precisa ir tão longe, né? A gente vem de uma pandemia que a comunicação, assim como a saúde, salvou inúmeras pessoas da morte, né? Então, verdade. É muito legal a senhora reconhecer o trabalho da comunicação. Eu fiz 6 meses de jornalismo, né? A minha intenção era ser jornalista. Meu pai era jornalista, articulista, radialista. Então, assim, eu tinha aquela admiração. Aí, na faculdade, mais ou menos, eu senti que eu ia passar um tempo tendo que falar sobre horóscopo, tendo que falar sobre outras coisas. E eu, não é essa caneta forte que eu quero. E eu queria ser correspondente internacional
profissional em zona de conflito, né? E Olha, acabei que na legal. Defensoria Pública, que não deixa de ser uma zona de conflito, né? Um estande de guerra mesmo, assim, de luta, muita luta. Então, as coisas o direito e o jornalismo, eu acho que eles se cruzam em vários aspectos, assim. Eu acredito que a comunicação, né, o jornalismo, é um pilar para uma sociedade mais justa, mais democrática, né? Sim, a gente já viu o estrago que as fake news podem causar, né? Que a má informação pode causar à população na época da pandemia mesmo, que você mencionou. Nós tivemos exemplos seríssimos, né? De má informação levada à população e o quanto que isso representou morte das pessoas, né? Morte mesmo. Então, realmente é um quarto poder, né? A comunicação e bem utilizada é uma arma muito bem-vinda. E para quem está nos ouvindo, a doutora Jeane acabou de falar no nome, Celton Ramos é o assessor de comunicação da Defensoria. Nossa, querido. Só para deixar bem claro para quem está nos ouvindo. Mas, doutora, antes de entrarmos no tema principal, apesar da gente já estar nesse bate-papo aqui bem leve, eu queria lhe perguntar algo mais pessoal. A senhora lembra do momento em que decidiu atuar na defesa dos direitos humanos? O que exatamente lhe motivou a seguir esse caminho? Quando eu comecei a ser defensora, era 2005, e eu fui trabalhar numa comarca, Caracaraí, que é distante uns 180 quilômetros daqui, aproximadamente, e lá me deparei com muita violência praticada contra crianças e adolescentes. Quando você vai trabalhar no interior como defensora, você é meio clínica geral, né? Então você faz de um tudo, diferente de na capital, que tem as titularidades certinhas, família, crime e tal. No interior você faz praticamente tudo. E eu, em contato com esses crimes bárbaros de pedofilia, né, de abuso de crianças, violência contra crianças, abandono, eu percebi que eu tinha que trabalhar com educação em direitos humanos. E foi ali em Caracaraí que eu fiz meu primeiro grande evento em educação de direitos, né? Um evento para a gente tratar, em parceria com o TJ, com promotores, com o Ministério Público, tratar sobre a violência. Então, chamar os alunos de escolas, reunimos no auditório imenso, eu não lembro ainda direito, mas acho que essa foi a minha primeira ação em prol dos direitos humanos, ainda que não tivesse essa especialização assim mais concreta, mas foi a minha primeira ação, assim, de realmente ver que eu sozinha como defensora pública, eu não ia conseguir, eu ia ficar enxugando gelo se eu não chamasse os parceiros para atuar junto comigo em educação de direitos, ouvindo a população e tentando fazer com que aquela realidade mudasse, né? Então, tipo assim, o trabalhar com os direitos humanos é o trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais acesso à justiça. Então, acho que ali foi meu primeiro contato, fora a minha experiência humanista na minha própria família, com meu pai, com minha mãe, que são pessoas que sempre me trouxeram essa noção de humanidade, essa noção de respeito ao próximo, de amor ao próximo, né? Eu acho que ali foi meus pais e esse primeiro contato com a violência contra crianças e adolescentes. Acho que foi minha primeira incursão ali nos direitos humanos mesmo. Mas também lembrando aqui, Felipe, na minha juventude eu fiz um trabalho na 7ª série sobre o sistema carcerário no Rio de Janeiro. E lá a gente foi visitar presídios, e então eu vi a miséria experimentada por essas pessoas, sabe? Então, nada é por acaso, né? As coisas vão acontecendo na vida e a gente às vezes não sabe o link que vai ser feito lá adiante, né? Então, muitas coisas aconteceram. Assim, eu vivi no Rio de Janeiro muitos anos, uma cidade que traz muito essa diferenciação entre o pobre e o rico, convivendo num espaço próximo, mas com vários apartheids ali, né? Então, acho que minha própria formação familiar e, concretamente, esses 2 momentos lá na adolescência, essa pesquisa sobre presídios e condições do cárcere, e depois essa experiência em Caracaraí com as crianças e adolescentes. Aí a senhora veio para Boa Vista, mas eu não posso deixar de continuar trabalhando com direitos humanos. Sim, todo defensor tem que ter essa cartilha muito na ponta da mente e do coração, assim, sabe? Não só das palavras que saem, mas nas ações concretas mesmo, assim, né? Nós somos, na verdade, todos nós, defensoras e defensores públicos, somos defensores de direitos humanos, né? Sim. Que
É um ponto comum em todos nós, assim, independente da área que você esteja. Mas onde eu quero chegar é na criação do GPDH, que é a sigla, mas para quem não lembra, eu falei no início do nosso podcast, do nosso programa, que é o Grupo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, né, aqui da Defensoria Pública de Roraima. Como foi a criação desse grupo? Como é que está sendo a atuação, doutora? Logo que o grupo foi criado, ainda era a administração do Dr. Estélio. Eu não lembro exatamente o ano, Felipe, mas eu ainda não atuava. Depois eu comecei a atuar, não era a coordenadora era a doutora Rosinha, e nós cuidávamos mais basicamente de questões relacionadas à tortura de presos, né? Torturas em vários níveis, e também algumas questões mais pontuais depois foram surgindo em relação aos migrantes, né? E agora, nessa realidade mais recente, a doutora Rosinha, ano passado, saiu da coordenação e eu assumi a coordenação, e nós estamos, além de cuidar dessas questões afetas aos migrantes, afeta a essas questões de violências mais graves dos direitos humanos, né? Porque, como eu falei, todos nós lidamos com direitos humanos, mas o GPDH é um grupo especial, ou seja, cuida das coisas mais pesadas, né? Que vem muitas vezes encaminhada pelos próprios defensores, pela população, ou nós também podemos provocar diante de uma necessidade visualizada em sociedade, né? Então, eu assumi a coordenação no final do ano passado, e também temos atuado muito com questões relacionadas a conflitos de terra envolvendo a coletividade, né? De conflitos urbanos, fundiários. Então, tem uma nova resolução que trouxe essa competência ao grupo de direitos humanos. Então, agora, todos os conflitos fundiários coletivos são da alçada também do grupo de direitos humanos. Então, nós temos... Não sei se eu estou me adiantando um pouco, mas nós temos trabalhado muito ativamente junto às ocupações migrantes venezuelanas, né? E junto a outros tipos de ocupação não migrantes, tentando desimpactar as medidas mais efetivas de desintrusão, de desapropriação, enfim, as possessórias, né? Porque desde a pandemia, ao nosso favor, o CNJ criou um regramento para o judiciário. Então, essas desocupações, elas devem ocorrer, elas ficaram suspensas por muito tempo, né? Inclusive por muita provocação da Defensoria Pública, mas agora elas podem acontecer, mas de uma forma humanitária, desimpactando os efeitos. Não é simplesmente chegar com uma ordem judicial e não, tem que abrigar, embora, né? Tem que ver abrigo, tem que interiorizar, tentar conseguir um espaço para essas pessoas, ver como essas pessoas vão ficar depois, porque há uma grande necessidade por moradia no nosso país, né? Para o nosso próprio povo brasileiro, e imagina para uma população migrante que chega em situação de miséria. Então, eles ocupam terrenos desocupados e sofrem depois os processos de reintegração processória. Então, a gente tem feito um trabalho muito bonito, assim, sabe? Falo sem sombra de dúvida, assim, que a Defensoria tem cumprido o seu munus mesmo de defensora dos direitos humanos, assim, atuando junto a essas ocupações. Também temos feito trabalho junto à população urbana indígena, né? Que também ocupa locais. Nós, não sei se você acompanhou, acho que foi o Celton que acompanhou, mas nós fizemos um atendimento a um grupo de Yanomamis que vive no Buritizal, um bairro um pouco afastado, e nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Justiça Itinerante, documentamos essas pessoas. Quando você documenta, pode parecer uma coisa simples, mas você traz o direito para a vida daquelas pessoas. Para uma pessoa sem documento, ela não consegue andar, né? Ela não consegue, e ainda está sujeita a ser presa e sofrer violências outras. Então, assim, o grupo, nós somos 4 defensores, eu, Dr. Wenderson, Dr. Wilson Roy, Dr. Aline Pereira.
E temos 2 assessores, o Henrique e a Camille, e é isso que nós contamos como uma estrutura, né, de pessoal para uma demanda muito grande, assim, porque vem demanda do estado inteiro para o grupo de direitos humanos, né? Então, a intenção é a gente fazer um trabalho também provocativo, de essa parte da promoção, trabalhar com educação em direito. A gente tem um planejamento para esse próximo ano, trabalhar em educação em direitos e trabalhar para que essa nossa porta de entrada, né, que a pessoa possa chegar a nós e sair com mais proteção realmente, sair melhor, para uma condição melhor, para uma porta melhor, nem que seja, né, um indicativo. Então tem sido muito gratificante para mim coordenar, é uma honra ter sido escolhida para coordenar o grupo, né? A doutora Rosinha o fazia com primor também. Mas é isso, basicamente, todos nós trabalhamos com direito humano, mas o grupo, o GPDH, trabalha com questões maiores, que envolvem a coletividade, que tem questões em que há um maior impacto desses direitos na população. Sim. E atuar na promoção e defesa dos direitos humanos, assim como a senhora está relatando aí a rotina, especialmente aqui no estado de Roraima, tem desafios únicos, né? Quais são os principais obstáculos que a senhora e a sua equipe enfrentam no trabalho diário? Alguns... Bem, a Defensoria Pública, ela tem o munus constitucional de defesa das populações vulnerabilizadas e hipossuficientes. Sim. Isso não agrada a muitos poderosos. Isso não agrada a uma classe que se acha superior, porque é superior economicamente. Então, muitas vezes, nós somos acusados de defender bandidos, nós somos acusados de trabalhar por uma sociedade de bandidos, e não é nunca isso, nunca é isso. Todo cidadão brasileiro, todo cidadão residente no nosso país, ele tem direito de defesa. Então, o que nós fazemos é cumprir a Constituição, é cumprir as regras de um Estado democrático de direito, que tem a presunção de inocência como regra. Então, ninguém pode ser tratado como culpado, como bandido, se não existe um processo penal com um resultado final, uma sentença condenatória. E aí ele vai cumprir aquela sentença e vai ser ressocializado, porque o processo penal, a rigor, ele existe para isso. Ele não existe para excluir o cidadão da sociedade, muito pelo contrário. Ele existe para resgatar esse cidadão, pelo menos na teoria, para resgatar esse cidadão para que ele volte à sociedade de uma forma mais educada, respeitando direitos e não transgredindo direitos, né? Só que a gente vê que o nosso trabalho é também muito preconceituado por isso, porque nós defendemos as pessoas mais humildes, porque nós defendemos as pessoas migrantes, os indígenas, as pessoas que estão à margem da sociedade, as que não têm acesso à justiça. E isso incomoda os poderosos. Isso incomoda uma classe que se entende poderosa, né? Que não entende essa igualdade que é prevista na Constituição. A grande dificuldade muitas vezes, nós temos exemplos no nosso país de defensores e defensores de direitos humanos que já foram mortos, né? Pessoas que se envolvem e que são mortos. Então, assim, há toda uma programação também de respeitar limites, né? Mas acho que a grande dificuldade no exercício mesmo do nosso trabalho é entender o que é a Defensoria Pública. O que a Defensoria Pública foi destinada constitucionalmente para fazer. Que é a defesa das pessoas hipossuficientes e agora mais recente com as novas legislações, a 132, nossa lei 132 principalmente, a defesa das pessoas dentro desse conceito de vulnerabilidade. Então, para dar um exemplo disso, a gente tem o caso das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, né? O direito das mulheres a uma vida livre de violência é um direito humano. Nós temos a nossa especializada. Sim. Mas nada impede que o grupo de direitos humanos também atue, né? Então, assim, é uma atuação em relação à vulnerabilidade dessa mulher. Independente da condição financeira, ela está vulnerabilizada pela violência suportada. Então, ali na especializada, nós não atendemos pelo conceito da hipossuficiência. Nós atendemos
em relação à vulnerabilidade. Ela está vulnerabilizada socialmente pela violência suportada, assim como o idoso, como a criança e adolescente. Várias nossas atuações acontecem por conta da vulnerabilidade do nosso público, né? Então, é uma ação que tem uma visão de todo o impacto que aquela pessoa suporta e de toda a força da violência na vida daquela pessoa, e a Defensoria tenta desimpactar isso. A senhora falando, eu fiquei aqui pensando enquanto a senhora falava, nossa, vem até aquelas cenas de filme, né? Quando a pessoa é presa e aí o delegado ou o policial fala que ela terá direito à defesa, né? E aí eu fiquei me perguntando como que era antes a vida das pessoas nessas condições sem defensoria pública. Como que era, doutora? Porque é uma curiosidade que veio aqui agora. Porque é um trabalho fantástico você garantir de forma gratuita a defesa de uma pessoa. Então, quem não tinha dinheiro? Exatamente. Havia alguns serviços disponibilizados pelo Estado, né, de assistência jurídica. Aqui mesmo no Estado, da Defensoria, antes de ser defensoria, era tinha um formato assim. Então, com certeza, devia ser muito incipiente, né, o serviço prestado. Devia ser uma loucura, assim. Não faço nem ideia também como que deveria ser, mas com certeza o abuso de direitos era enorme, né? Tem um exemplo que ficou muito marcado na minha mente, que não é exatamente com relação à existência ou não da Defensoria, mas sim em relação à existência ou não da Lei Maria da Penha, né? E a Lei Maria da Penha, ela vem como uma resposta do Estado brasileiro a um comando da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma condenação do Brasil num processo que é levado à Corte. E uma das recomendações era exatamente a criação de uma legislação especial que protegesse a mulher. E eu ouvi de uma delegada que, antes da existência da Lei Maria da Penha, os casos relacionados às mulheres eram da alçada da Lei 9.099, né, dos juizados. Então, a mulher chega para fazer uma denúncia, foi um exemplo que ela usou, chega para fazer uma denúncia sobre um abuso que o marido fazia porque queria que ela mantivesse relações com o cachorro. Nossa. E ela vai à delegacia para falar isso e o delegado capitula o crime como violência contra os animais, que não deixa de ser também. Mas imagine, uma mulher fala que o marido obriga a uma situação como essa e não existia a Lei Maria da Penha, então entrou nisso daí. Certamente uma cesta básica resolveu e ficou nisso. Então, realmente, era uma ausência de direito muito grande, né? A Defensoria vem como um bálsamo e garantidor da democracia, garantidor desse tripé do direito, né? Estamos ali na base, estamos na ponta defendendo esses direitos, somos aguerridos, né? Nós temos muita noção, hoje em dia, principalmente, do nosso papel social, do nosso papel, por exemplo, numa audiência de custódia, né? Então, onde ali o preso já sofreu violência na polícia, aí chega na mesa de audiência, sofre preconceito por ser pobre, sofre preconceito por ser negro, enfim, são várias camadas de preconceitos que atingem o nosso público, né? Então, a Defensoria Pública com certeza é necessária à democracia, é necessária ao equilíbrio do sistema de justiça. Entendi. Dentro desse trabalho, doutora, deve haver casos que impactaram bastante sua trajetória, né? Compartilha com a gente, por favor, alguma história que tenha lhe marcado. Eu atuei muitos anos na violência doméstica e familiar pela mulher, né? Então, eu fui muito impactada por isso, assim, de ver como a violência podia impactar a vida de uma mulher, adoecer essa mulher e matar essa mulher, né? Então, eu não escolhi muito ir para a violência doméstica. Acho que as coisas têm um pouco de sentido, assim. Mas isso se tornou uma luta minha, assim, a defesa de mulheres. Não só dentro da Defensoria Pública, mas também fora dela, né? E um caso que me impactou muito, 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 foi de uma senhora que sofreu violência grave por parte de seu parceiro, que era mais novo do que ela, até que chegou o ponto dele arrancar o cabelo dela todinho com uma faca. Nossa.
Então, assim, são exemplos que você não consegue apagar. Eu passei muito tempo tendo pesadelo porque eu tive acesso às fotos, acesso principalmente à narrativa dela, né? E o quanto que essa mulher, ela padeceu na mão desse homem e o quanto que o sistema foi omisso em dar uma resposta até ela chegar na defensoria. Ela falava muito isso. Até aqui ninguém tinha me ouvido. Até aqui todo mundo me tratou como louca. Até aqui todo mundo me tratou como uma mulher histérica, descompassada, que muito provavelmente teria merecido o que sofreu. Porque colocavam ela como a louca, como a ciumenta, como a descontrolada, o que é muito comum, né? As mulheres suportarem isso. As poucas mulheres que têm coragem de enfrentar o status quo, coragem de enfrentar a sociedade que é patriarcal, que é machista, elas sofrem essa condenação social, né? Tipo assim, nossa, colocar os recentes casos de assédio que nós temos vícios, né? Aí, nacionalmente, o Boaventura de Souza, o Silvio Almeida, homens que têm uma carreira, mas que também praticam violência. Então, assim, a violência ela tem tantos caminhos e tantos atores, assim, que é inacreditável. Então, assim, essa senhora me marcou muito. E ela conseguiu, ele foi preso, ela conseguiu se separar dele, porque ela não conseguia se separar dele. E muito em decorrência do nosso trabalho, da nossa interferência na vida dela e do acolhimento que ela recebeu na Defensoria Pública e os encaminhamentos que nós demos ao caso. Outro caso que me impactou muito, muito, muito foi o meu primeiro contato com a migração venezuelana, que foi ali no 2015, 2016, quando eu fui visitar o abrigo Pintolândia, onde haviam venezuelanos não indígenas e venezuelanos indígenas Warao ocupando um ginásio, onde é até hoje, onde os Warao estão até hoje, e a situação era calamitosa, as crianças ardiam em febre, era uma gritaria de crianças, e eu não sabia por que aquilo, até que a gente foi ver. Tinha um surto de catapora, não tinha remédio, não tinha comida, não tinha nada, assim. E você vê aquela multidão de pessoas, com aquelas centenas de crianças em total abandono, porque até então não tinha chegado o Estado, não tinha chegado a Operação Acolhida, só não passavam fome, porque tinha um voluntariado da UFRR, da sociedade. Eu lembro dessas cenas. Da Fraternidade Sem Fronteiras atuando. Então, assim, aquilo me impactou de uma forma, assim, definitiva, assim, nossa, a gente precisa realmente fazer alguma coisa, essas pessoas estão precisando demais da gente. E eu me mobilizei junto ao FRR e a gente começou a fazer visitas ostensivas ali, melhoramos a questão sanitária, eram fossas abertas, não tinha acesso à água, não tinha acesso a nada. Eram pessoas, assim, sabe, totalmente desvalorizadas socialmente. Por quê? Porque eram pobres. Porque o venezuelano migrante que vem para cá com dinheiro não tem um acolhimento desse, né? Ele tem outras possibilidades. Então, no fundo, a gente se depara sempre com a miséria e com esse posicionamento muito, eu acho muito errado da sociedade de querer varrer o problema para longe, fingir que o problema não existe, como se aquele problema não nos afetasse. Então, assim, são dois trabalhos que realmente me impactam muito, principalmente por ver essas crianças, né, ali tão expostas a tanta doença, a violências, a abusos e etc. Então, assim, é um trabalho que hoje em dia eu realizo com muita certeza que eu estou no meu lugar certo e fazendo a coisa certa e para as pessoas certas, exercendo o meu mundo constitucional, sendo a defensora que eu quero ser, fazendo o possível dentro das minhas forças, né, para que melhore essa condição. Então, assim, esses dois trabalhos realmente me impactaram muito. Realmente é impactante quando a gente volta no tempo, né, e lembra do início da migração aqui em Roraima. É muito forte. A gente tem um quadro agora, Mitos e Verdades, para a gente ajudar de uma forma leve a população tirar da cabeça alguns sensos comuns, né, que a gente ainda ouve muito por aí.
informação chega mais rápido para a gente, algumas chegam de uma forma duvidosa que aumentam, né, mantém, alimentam ali um senso comum, então é muito importante a gente também saber combater esse senso comum. Mito ou verdade? Eu falo uma frase e a senhora diz mito ou verdade e automaticamente diz o porquê, tá bom? Vamos lá. Vamos lá então? Direitos humanos só servem para defender criminosos? Nem pensar. Totalmente mito, né? E um mito que é muito ruim. Nós defendemos as pessoas. Nós não defendemos bandidos ou mocinhos, nós defendemos as pessoas que precisam de defesa, né? Se a pessoa cometeu um crime, não quer dizer que a pessoa deva ser morta ou colocada numa cadeia para o resto da vida. Ela merece defesa, a gente merece saber em que condições ela estava para praticar aquilo ou não. Então, um mito total. A defensoria só atende pessoas que não têm dinheiro? Não, como a gente já estava falando anteriormente, nós também atendemos pessoas em razão da vulnerabilidade social dessa pessoa, né? Idosos, crianças, mulheres, são migrantes, né? Indígenas, são exemplos dessa vulnerabilidade que está para além da hipossuficiência. Geralmente vem em conjunto, mas ela está para além dessa hipossuficiência, né? Que é nosso atendimento em razão de quanto a pessoa ganha, né? Nós atendemos a população, se for só por esse critério, até 3 salários mínimos, fazendo análise de cada caso, mas a vulnerabilidade, ela ultrapassa isso. Então, mulheres, por exemplo, ricas, pobres, negras, brancas, indígenas, todas sofrem violência. Todas são vulneráveis socialmente diante de um patriarcado, diante de uma sociedade machista, misógina e preconceituosa contra a mulher. Então, mito. Eu sei que a gente está no quadro, eu só vou dar uma pausa no quadro e já a gente retoma, porque a senhora falou sobre uma sociedade machista, né? E eu, essa semana, li uma reportagem de uma colega de Recife sobre a reportagem em si, o caso em si, demonstrava o quanto nós somos machistas. Porque o caso um torcedor teve um conflito entre duas torcidas organizadas no Recife, e aí uma torcida, um grupo de homens dessa torcida organizada, pegou o líder do outro grupo da torcida, o agrediu e o violentou sexualmente. E isso chocou de uma forma tremenda a sociedade. E na reflexão, na análise da jornalista, que eu vou até resgatar aqui rapidamente para a gente colocar nessa nossa conversa, porque eu acho que é muito importante, até porque estou agora conversando com uma mulher defensora, e dizia-se o seguinte, que o fato de chocar e também a ação desses homens com o outro, o estupro coletivo, né, de um homem, é o recado sobre o valor de uma mulher. Por que se choca tanto um homem ter sido estuprado enquanto mulheres diariamente, centenas, são estupradas também, são violentadas? E por que também se violentar, se fazer o que você costuma fazer com uma mulher, né, mostra o quanto ainda estamos vivendo de uma forma machista, né? E aí ela até diz o seguinte, o caso está até lá no Instagram do Intercept, para quem quiser ler, é um texto da Fabiana Moraes, ela é jornalista, também é cientista social, né? E ela coloca o seguinte: a emasculação daquele homem significa também aproximá-lo simbolicamente de ser uma mulher, torná-lo alguém que é visto socialmente como fraco, como sem poder, risível e, claro, possível de ser sexualmente violado. E eu achei assim uma análise fantástica. Bem interessante. Né? E aí cabe nisso que a senhora está dizendo. E desculpa trazer essa reflexão, mas eu acho que foi pertinente. E muito, muito perspicaz a jornalista, né? Porque realmente no nosso país, no mundo, é questão de minutos para uma mulher sofrer um estupro, né? É corriqueiro, é banalizado. E as mulheres, as poucas que têm coragem de enfrentar
o status quo e denunciar, ainda sofrem o preconceito, a misoginia, o machismo dentro do próprio sistema de justiça. Duvidam dela na delegacia, duvidam antes até na realização do exame de corpo de delito, né? Ela tem que praticamente mover mundos para provar o que ela está denunciando. Então, assim, e quando a gente sabe que a regra é a subnotificação, a regra é o silêncio, a regra é a morte de mulheres, é o estupro de mulheres. Então, as poucas que conseguem ir até a justiça e pedir justiça ainda são julgadas. Revitimizadas. Né? Perguntas como que roupa você estava usando, se tinha bebido ou não tinha bebido, se tinha usado drogas ou não tinha usado drogas. Então parece que existe um padrão da vítima que é aceita, né? Então, por exemplo, se a vítima for uma prostituta, imagina, prostituta, como é que vai sofrer estupro? Sim, a prostituta sofre estupro. Uma mulher casada sofre estupro. Se o marido faz quando ela não quer fazer, se o marido age com violência quando ela não quer fazer. Então, assim, são sutilezas, sabe? E sempre pesando para o lado da mulher. Agora, a nossa terceira pergunta do quadro, Mitos e Verdades. Quem sofre uma violação de direitos humanos deve procurar diretamente a polícia? Eu diria depende. Mas acho que é um mito também. Não necessariamente seja imperioso a procura da polícia. Por exemplo, no caso de mulheres que sofrem violência doméstica, nós temos uma rede inteira de acolhimento antes dela decidir se ela quer mover a ação penal. Exatamente por isso que eu falei anteriormente. Porque vai ser um percurso difícil para a mulher, a ação penal. Ela vai ser colocada à prova, ela vai ser julgada, ela vai ter que fazer um esforço hercúleo para provar que realmente ela sofreu a violência. Então, assim, é mito. Eu opto para dizer que é mito. Não precisa necessariamente procurar a polícia, mas eu acredito que deve, sabe? No momento, deve, porque é um freio maior. É um freio maior e é uma forma de resistir também. Sim. O importante é denunciar, né? Dá para ter mito, verdade ou depende? Mas a senhora respondeu bem. E o importante, eu aprendi recentemente, em um caso pessoal, o importante é denunciar. Se não há denúncia, em algum não há lugar, crime, né? Exatamente, não silenciar, né? E esse denunciar é que não precisa ser exatamente policial. Sim. Entende? Você pode procurar, no caso de criança, você pode levar no CREAS, no CRAS, no próprio Conselho Tutelar. No caso de mulheres, você pode procurar a Casa da Mulher Brasileira e primeiro falar com psicólogas e assistentes sociais para ver se você quer mover a ação penal. Hoje em dia, inclusive, as medidas protetivas não precisam da ação penal, não precisam de um BO. Você pode obter e não entrar na ação penal, a não ser que seja uma ação penal incondicionada da pública, né? Aí você chega lá e diz, ele me bateu, aí não vai ser mais com você. Se você chegar na delegacia e dizer, ele me bateu, tiver marcas da lesão e tudo, aí o Ministério Público vai seguir, porque é uma ação penal incondicionada, depende da vontade da vítima, né? Mas geralmente, se ela vai fazer o BO, é importante que ela tenha um acolhimento prévio, sabe? Uma escuta, que explique as consequências de uma denúncia e tudo. E aproveitando o embalo, como que a população, né, as pessoas que estão nos ouvindo e caso precisem de ajuda, podem procurar o GPDH, né, o Grupo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, e também a Defensoria Pública. Então, nós temos vários locais de atendimento, né? Mas o grupo, ele funciona na sede administrativa, aqui na Vila Roy, ao lado da UAB. E também podem procurar qualquer dos atendimentos da Defensoria Pública, né? Pelas redes sociais, pelos telefones, e narra o seu caso e vai ser encaminhado. Então, e também o grupo atua, às vezes, voluntariamente, assim, né? Por ter constatado uma lesão aos direitos humanos. Então, nós temos também esse poder das atuações coletivas, né, em prol da sociedade, uma vez que, muitas vezes, os direitos coletivos humanos também são violados. Sim, verdade. E assim, se você tiver alguma dúvida, tem lá a relação de endereços, você que está nos ouvindo, né? Tem a relação de endereços no nosso site,
defensoria.rr.def.br, mas se você digitar na busca do Google ou do seu pesquisador aí, de preferência, né? Seu navegador de preferência, você digita Defensoria Roraima, que vai aparecer também o nosso site, que é esse, defensoria.rr.df.br. Lá tem todas as nossas sedes, né? A sede civil, da administração superior, criminal, na capital e também no interior, né? Nas comarcas do interior. Cabe destacar também o nosso Instagram, que é sempre atualizado com informações ali diárias sobre seus direitos, sobre onde encontrar a defensoria, inclusive em fim de semana, feriado. Você nunca fica desassistido por parte da defensoria, não é isso, doutora? Exato. Felipe, é muito importante a gente, num primeiro programa sobre humanidades, né, a gente falar que os direitos humanos, eles não são uma fantasia, eles não são uma alegoria, eles são o primeiro grande pacto da humanidade na defesa do que é fundamental em termos de direitos. Então, ele vem do sangue de muita gente, sabe? Ele não é brincadeira, as pessoas não têm que fazer piada com isso ou minorizar a importância dos direitos humanos ou de quem trabalha. Muito pelo contrário, essas pessoas deveriam estar sendo aclamadas porque são pessoas que trabalham por um bem coletivo maior, por um mundo mais justo, por um mundo mais igualitário. Então, os direitos humanos foram um grande pacto internacional de defesa do mínimo existencial, né? Então, de defesa da liberdade, da igualdade, né, de toda a plenitude, da dignidade da pessoa humana, da pessoa poder exercer o seu potencial dentro do que acredita. Então, eu tenho direito de escolher o gênero a que eu pertenço, escolher a minha orientação sexual, escolher a minha religião, escolher o meu partido político, escolher se eu quero me associar. Eu tenho direito a ter terra, eu tenho direito a ter água potável, eu tenho direito a ter saúde, segurança. Isso tudo é direitos humanos. Sim. Então, não é uma brincadeira e as pessoas não devem vilipendiar uma coisa que é tão grandiosa e que não é perfeita, porque são direitos humanos que ainda não contemplam todas as nossas universalidades, né? De gentes espalhadas pelo mundo. Então, é mais eurocentrado, existe essa crítica, mas ainda é uma grande ferramenta de defesa dos mais vulnerabilizados, das pessoas mais vulnerabilizadas. Então, assim, vamos proclamá-los, vamos gritá-los, vamos cantá-los, né? A gente está agora em época de carnaval e a gente vê vários blocos, né, gritando, trazendo sua pauta humanista também, trazendo sua pauta de garantia dos direitos. Então, vamos nos respeitar, vamos ajudar quem está próximo e que não está visualizando que rumo tomar para acessar esses direitos. Não são só os defensores e defensoras que têm essa obrigação, todo cidadão tem essa obrigação, né, de tentar criar uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, assim, eu desejo que as pessoas respeitem mais os direitos humanos no seu entorno mesmo, dentro da sua casa, respeitar seus filhos, respeitar sua esposa, sua mãe idosa, a sua empregada doméstica, o cidadão que vai limpar a sua piscina. Se você já construir dentro do seu entorno uma sociedade mais justa, você já vai estar fazendo uma grande parcela desse enorme trabalho que é a garantia deles, né? Então, eu saúdo muito essa iniciativa da Defensoria Pública de criação, né? Lá atrás, com o Dr. Estélio, de criação do Grupo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, e espero seguir dando o meu melhor à frente dessa coordenação. Eu ia até lhe perguntar qual dos direitos humanos mais lhe chamava a atenção, mas a senhora já respondeu tudo de uma forma sensacional. Doutora Jeane, muito obrigado pela conversa, por compartilhar tanta informação importante com a gente. Se quiser deixar mais um recado final para os nossos ouvintes, fica à vontade. Afinal,
esse filho aqui, Vozes da Humanidade, é seu também, né? Ai, uma honra. Fique à vontade. E ficou lindo, a logo, tá maravilhosa. Eu desejo vida longa, antes de qualquer coisa, a esse podcast. Que você chame muitas vozes, muitas humanidades, para que elas possam ter um espaço aqui para falar, para um espaço de acolhimento antes de qualquer coisa. Eu tenho certeza que você é a pessoa indicada para isso, pelo tanto que eu já conheço do seu trabalho. E desejo vida longa a Vozes da Humanidade. Espero estar aqui também. Quero fazer umas entrevistas, como a gente combinou. E quero ser parceira de vocês antes de qualquer coisa. Muito obrigada pela deferência ao meu trabalho sempre, por esse convite para ser a primeira entrevistada. E conte sempre comigo. Que assim seja, e esse foi o nosso primeiro episódio do Vozes da Humanidade. Direitos humanos são de todos e para todos. Continue conosco, nos siga no Instagram, lá você acompanha todos os nossos canais de comunicação, é só digitar @DefensoriaRR e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!